Fê, o nosso convidado de hoje é especialista em áreas de risco. E ele falou que as pessoas pretas e pobres são as mais afetadas em desastres ambientais. Pois é, o chamado racismo ambiental, que inclusive a gente já tratou aqui no Para e Ponto. Mas vamos conversar mais? Vamos embora. Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Para e Ponto. Exatamente, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião, beleza? Tudo em paz contigo? Em paz também, cara. Que bom. Pronto para mais um papo aí ou não? Sempre. Mas antes de começar mais uma conversa aqui, eu quero pedir para vocês, isso mesmo, se inscreva aí no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral, exatamente assim, mais gente tem acesso a esses papos que a gente tem todas as quartas-feiras aqui no ar, sempre com um convidado muito especial. E Flavião, estamos lá no Apoia-se. Verdade? Passou por lá ou não? Todo dia. Então vamos. Clica aí no link da descrição, galera. apoia.se/pariponto. Saiba como ser um apoiador do canal e ainda ter vantagens exclusivas, como conhecer aqui o estúdio, os bastidores, participar das nossas reuniões de pauta, né? Sugerir aí convidados. Então, clica aí que a gente está te esperando. E agora vamos direto para o papo, um assunto que é muito relevante a gente tratar aqui no Pariponto. A gente gosta muito desse tema, que é falar sobre áreas de risco, mas sobretudo aí, área de risco sobre a perspectiva de um racismo ambiental. E para falar isso, a gente tem um cara que é super especialista no assunto, ele é engenheiro, empreendedor e é uma voz aí muito importante para falar sobre isso, ainda mais falar sobre diversidade e inclusão, que é ele, sim, Luciano Machado. Muito bom, obrigado, meu cara? Fernando. Muito obrigado, Flávio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um espaço tão importante para discutir assuntos que são necessários no dia a dia. Muito obrigado, estou muito feliz, muito honrado aqui com a possibilidade de estar falando com vocês. Legal, Luciano. Agora a gente quer dar uma pincelada primeiro aí na sua carreira, né? O que te trouxe até aqui. E queria que você falasse, né? Você é engenheiro de formação, mas como se você se descobriu sendo uma voz aí necessária para tratar não só, né, das áreas de risco, dos problemas climáticos, mas também abordar racismo, inclusão e diversidade? Eu acho que isso está muito atrelado à minha carreira, né? É óbvio que num dado momento eu descobri que existia uma força naquilo que eu falava, principalmente em ver os jovens me procurando, os jovens pedindo conselho, e aí eu entendi que existia ali uma plataforma e que era importante falar. Então, em relação a essa questão de risco, isso surgiu mais ou menos quando eu entro na geotecnia, que é por volta de 2011. Tá. Né? Quando eu entro ali na geotecnia, 2010, 2011, eu saio de uma empresa grande da construção civil, nichada no cimento, né? Que era Camargo Corrêa Cimentos, e vou trabalhar com geotecnia. E aí, no mesmo, quase que simultaneamente com os acidentes ali de Teresópolis e Nova Friburgo, que ali morreram quase 1.000 pessoas. Caramba. Foi quando eu conheci meu sócio e ali surge essa ideia de que poderia ter sido feita alguma coisa, não precisava ter morrido tanta gente, que existe tecnologia e existe conhecimento tanto de engenharia civil como de geologia e geotecnia para a gente poder dá um alerta precoce para que as pessoas não morressem. Eu sempre tenho a visão de que se você vai perder alguma coisa, que seja material, que isso a gente pode recuperar. Mas a vida é algo que não tem volta. Então, a partir desse momento de olhar e achar que poderia ter sido feita alguma coisa, surge ali um sonho, uma vontade, a necessidade de falar sobre o assunto, de levar a informação, de que muitas vezes é tido como algo um desastre natural. Não tem nada de natural em algo que acontece de forma contínua, repetida todos os anos. Então é um problema de política pública. É dessa forma que enxergo e foi assim que eu me vi dentro desse universo. E você falou muito bem, né? A gente até trouxe aqui o Marcelo Gramani, que é do IPT e trabalha muito perto da Defesa Civil. E ele falou que é uma coisa que, se repete, né? Parece que a cada verão já está na programação oficial do verão, infelizmente, acontecer essas coisas, né? E você fala um pouquinho disso, eu vi algumas entrevistas, né, Luciano, de que tem gente que chega a ficar com medo quando chega o verão. O verão, ele é algo assim, para quem mora em área de risco, é algo extremamente apavorante, né? A pessoa ela tem medo, ela sabe que chega o calor e com o calor chegam as chuvas, e agora a gente tem um problema maior, quer dizer, nós estamos no último dia de julho, indo para agosto, não deveria estar chovendo, mas a gente está com o El Ninho, né? É fato que o El Ninho está aqui, tá chovendo no sul, o sul estava debaixo d'água, ciclone acontecendo esses dias, então não é mais só no verão, né? A mudança climática, que é um assunto do nosso dia a dia, ela faz com que as chuvas sejam algo mais frequente e vai ser cada vez mais frequente. Então sim, o verão é algo apavorante para quem mora em área de risco e que sofre com as chuvas, e cada vez mais a gente vai ter chuva fora do verão, inclusive.
Caramba, então tem muito assunto a falar, então. Não, e o momento certo de falar do verão é quando não é verão, né? Exato, é. Principalmente nessa área, né? Você deu uma palestra muito interessante, o que significa o verão para você, né? Exato, exato. Aliás, eu até devolvo isso para você. Agora que a gente tá no inverno, o que significa o verão para você quando a gente tá no inverno? Quando a gente está no inverno, o verão significa que eu estou no momento da oportunidade de tratar todos os problemas que vão acontecer lá no final do ano que está acabando e no começo do ano que está chegando. Então a época de estiagem, quando não está chovendo ou quando está chovendo menos, é hora de você fazer as obras, é hora de você tirar do papel os projetos que deveriam ter sido feitos no verão. O verão é o momento de você projetar, é o momento de você colocar no papel tudo aquilo que pode ser feito do ponto de vista de melhoria, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de aumento de qualidade de vida das pessoas. Na estiagem você executa as obras, porque a hora que começar a chover de novo, a única coisa que a gente vai conseguir fazer é rescaldo, tirar as pessoas do ponto de morte, né? Que é assim que eu enxergo a área de risco no verão, ponto de morte. É só uma questão de tempo para acontecer o acidente, essas pessoas morrerem. Para mim, na época de estiagem, significa que é a hora de resolver os problemas que vão chegar junto com o verão. E nesse sentido, você que trabalha na área de infraestrutura e com a área de geotecnia, isso está sendo feito? Esse planejamento para essas áreas de risco estão sendo feitos? Olha, Flávio, a gente tem um projeto que chama De Olho na Encosta. É um projeto que é pioneiro não só no Brasil, mas é um projeto pioneiro na América Latina. E é muito sofrido você tentar fazer algo que nunca foi feito. Quem tem o projeto? A MMF. A MMF, em parceria, nós representamos uma empresa suíço-canadense, que é o Grupo Terra Insights, que é um grupo de instrumentação geotécnica, e ele nos forneceu, o Grupo Terra Insights nos forneceu os equipamentos, e nós instalamos esses equipamentos lá em Campos do Jordão. Lá numa área de comunidade de Campos do Jordão, a gente tem um projeto piloto lá, no bairro Santo Antônio. O que a gente se propôs a fazer lá? A instalar equipamentos de instrumentação geotécnica, a gente está monitorando essa área em tempo real, de forma remota, e se tiver algum acidente eminente, a gente vai conseguir prever de forma antecipada. Então, MMF, junto com a Terra Insights, em parceria com a Prefeitura de Campos do Jordão, fizeram esse investimento, a gente investiu lá, a Prefeitura cedeu o local, orientou qual era o local mais propício para fazer, e a gente está lá com esse projeto, fez um ano agora, né? Agora, em julho, fez um ano que a gente iniciou o projeto e está lá implantado. Então, assim, hoje o objetivo é você sair de um bairro e ampliar, não só para o município, mas para as principais cidades aqui do estado de São Paulo que sofrem com a questão das chuvas, com a questão dos problemas que a chuva traz do ponto de vista de área de risco. É muito difícil você conseguir fazer um negócio desse andar. Veja, nós fizemos todos os investimentos, a ideia inicial era investir R$900 mil, R$1 milhão, já se passaram de R$2 milhões lá de investimento, tanto da Terra Insights dividido com a MMF, e a gente está lutando. Veja, ninguém fechou as portas, mas ninguém também entrou de cabeça ainda. Eu entendo que, como é um projeto pioneiro, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser olhado, mas a gente tem tido assim, dificuldade de conseguir colocar uma celeridade no processo. Né? Eu não posso ser aqui um cara que não vai dar voz às pessoas que estão nos ouvindo. Por exemplo, a gente tem conversado muito com a Defesa Civil, tanto com a Defesa Civil Municipal, lá de Campos do Jordão, atrelada à Defesa Civil Estadual, com o Coronel Engel, que hoje, ele tem, o cargo dele é um cargo de secretário no governo de estado. Então, a gente tem conversado com o Coronel Engel, conversado com o Coronel Monteiro, que são as pessoas responsáveis pela Defesa Civil do estado de São Paulo, mas a pessoa que define, que direciona o dinheiro, não são eles. Então, assim, eles estão interessados, eles acham o projeto interessante, eles têm acompanhado o projeto, mas você fazer isso rodar, a burocracia, né, ela é necessária para você ter um controle, mas dificulta muito você colocar os processos. Muita coisa tem sido feita, mas a velocidade, infelizmente, não é a que a gente gostaria, não é a que a gente entende para que as pessoas vivam com mais qualidade de vida, com mais segurança. Agora, eu queria que você tratasse um pouquinho de como que é a relação da comunidade que mora nessas áreas de risco, né? A gente sabe que o brasileiro é muito solidário, entretanto, há muita gente que gosta de colocar a culpa nas pessoas que estão lá, né? Pô, mas também o cara vai montar a casa ali e tudo mais. E, na verdade, acaba sendo o único caminho, a única casa, o único lar que essa pessoa pode ter. Então, como que você diria para quem está mais distante disso, você que já trabalhou e trabalha tão perto dessas pessoas, como que é essa realidade? E, de fato, as pessoas não têm para onde ir, né, Luciano? O meu dia a dia
é de entrar na comunidade. Meu dia a dia é de entrar na favela, meu dia a dia é de tirar essa gravata, tirar o paletó, colocar o colete, o capacete e a bota e estar na comunidade. E quem tá ali não tá por opção. Ninguém vai morar num lugar onde ele pode morrer quando tá chovendo porque ele quer, só porque ele gosta. Veja, é óbvio que a partir do momento que você faz parte da comunidade, que você comunga ali naquele espaço, você tem relações afetivas, você tem amigos, você tem um envolvimento com a comunidade, as pessoas estão ali e têm essas relações, que é o normal de qualquer lugar, de qualquer pessoa que mora em algum lugar. Mas se eles pudessem, ou eles sairiam dali, ou eles fariam um movimento para que isso não acontecesse mais, que eles não tivessem tanto risco. Então, quem está lá, é como você disse, Fernando, está totalmente por falta de opção. Eles estão ali por falta de opção. Quem tem opção não vai morar na comunidade. Né? Isso é algo que precisa ficar muito nítido na cabeça das pessoas. Entenda a possibilidade de sair, as pessoas elas saem da comunidade. Veja, é muito ruim, porque já existe toda uma questão afetiva, existe toda uma questão de carinho por aquele lugar, por aquelas pessoas. Então o ideal era que aquele fosse um lugar propício para morar. Mas em muitos dos casos, o que a gente vê tecnicamente é que as pessoas moram em lugares que não deveria ter ninguém. Não só, essa é uma questão que acaba criando um moto contínuo, né? Porque, na verdade, essas áreas continuam aumentando. Se você passa perto de grandes rodovias, por exemplo, aqui em São Paulo tem um rodoanel, você passa, você vê em cima dos túneis, você vê aumentando o número de comunidades em áreas de risco, né? E eu vi uma entrevista tua em que você fala, em que você foi fazer uma visita e que você se deparou, não sei se foi no TED, inclusive, que você se deparou com uma janela numa área... Foi no TED. Foi no TED, sim. Eu queria que se você pudesse reproduzir aquilo lá, porque na verdade para mim representa muito o que a gente acaba encontrando nesse tipo de situação, porque é o que você falou, além da relação afetiva, tem aquela sensação de insegurança da pessoa, mas eu vou para onde, né? E a gente vê isso todos os anos, quando acontecem os desastres, as enchentes e tudo mais, as pessoas desamparadas, sem querer sair do lugar, apesar do risco, né? Conta um pouquinho. Eu tive a possibilidade, Flávio, de participar de um evento na Vila Saí, depois desse desastre que aconteceu, tão significativo ali em São Sebastião. Eu fui para lá, eles fizeram um evento na praça e a gente estava ali, eu, minha mulher, minhas filhas. E assim, essa questão que você trouxe dessa casa que eu falei no TED, ela é uma casa lá na Baixada, era uma casa na Baixada Fluminense, mas não é diferente do que acontece em São Sebastião. E dentro desse evento que foi feito ali na Praça da Vila Saí, né, foi um evento que mostrava o que era a Vila Saí antes. Né? Ela era chamada de Vila Baiana. Então tinha um vídeo lá mostrando as pessoas, muita gente que infelizmente perdeu a vida no acidente, estavam ali, e minhas filhas elas têm 7 e 10 anos e elas estavam totalmente integradas na comunidade, e eu ali, minha esposa também, minha esposa fez uma fala no evento. O objetivo do evento era fortalecer as pessoas que estão nessa reconstrução ali, e é uma reconstrução mesmo, é uma reconstrução não só da questão física das casas propriamente dita, das ruas, mas também psicológica, também de você ter essa coisa de força, de vontade, de voltar a viver mesmo tendo perdido tanta gente. E aí, o que eu queria trazer aqui é uma fala da minha filha mais velha. Né? A gente, graças a Deus, tem uma vida estruturada, a gente mora num lugar legal, e ela, depois de brincar ali horas, nós ficamos muito tempo ali, integrados ali na comunidade, na Vila Saí. Minha filha veio pra mim e falou assim: papai, eu ia gostar de morar aqui. E assim, e aí você para pra pensar nisso tudo, em toda a estrutura que a gente proporciona para elas, nos que elas têm. E isso traz, Flávio, a ideia de por que as pessoas não querem sair. Veja, minha filha, ela tem uma vida de privilégios. Né? E ainda assim, ela queria estar naquele lugar. Então imagina quem é de lá. Né? Porque ele não quer sair de lá. Ele não quer. Quando eu digo sair de lá, eu não estou falando do espaço físico, estou falando daquelas pessoas que nos receberam tão bem, que colocaram as nossas filhas ali integradas naquela brincadeira, integradas naquele dia que nós passamos com ele. Então, é muito isso, sabe? Muito emocionante. Eu fiquei muito tocado nesse dia por enxergar que essas pessoas não podem passar por isso novamente. E vai acontecer se nada for feito. Passa por te enxergar com outro olhar, né? Um outro olhar, um outro ponto de vista, mais do que você se colocar naquele lugar, é você pensar que você pode contribuir com aquele lugar. Veja, você não precisa pensar que você poderia estar ali, você precisa pensar que você pode ajudar que aquilo seja diferente. É mais do que você estar ali, porque se você estivesse ali, você ia ser levado junto com a água.
Mas você não está ali e você pode ajudar a fazer diferente e é isso que a gente tem tentado. Posso só pegar esse gancho? Porque eu acho que esse é o gancho. A gente já trouxe aqui para a conversa pessoas que falaram sobre racismo ambiental. E esse termo gerou controvérsias nas discussões nas redes sociais, comentários, polêmicas. Sobretudo por conta do termo. E, em princípio, por conta do termo. Como assim? Tudo é racismo. Agora só faltava essa. Agora só faltava essa. Nessa comunidade tem pessoa preta, pessoa branca, pessoa... Enfim, os comentários que você já deve imaginar que apareceram. Mas eu acho que você traz esse ponto de vista... pode ilustrar bem o que significa ou o racismo, ou a injustiça ambiental, ou qualquer coisa que seja. Porque é a forma de olhar para a situação, né? É a forma que você vê... também a pessoa está lá... Vou pegar o seu gancho aqui, Flávio, e vamos continuar em São Sebastião, que é o mais recente que a gente tem. Vamos lá. Então você tem a rodovia que divide a Vila Açaí e a Barra do Açaí. Certo. Tá? A gente passou o final de semana na Barra do Açaí. A beira-mar. A beira-mar. Para quem não conhece, quem não é de São Paulo... Isso. Então você tem a rodovia... A rodovia divide, literalmente, ricos e pobres. É isso que a rodovia faz. Do lado, no sentido litoral, você tem os ricos, do outro lado você tem o morro, você tem os pobres. Você tem os ricos, a praia, do outro lado você tem os pobres, o morro. Então, você tem essa divisão. No acidente que aconteceu lá, ele ultrapassou a rodovia. Ele foi mais democrático. Todo mundo enfrentou a situação, muitas casas... de gente bastante abastada, foi cheia d'água. E qual que é a grande diferença? A diferença é que nenhum rico morreu, mas eles foram sim afetados. A grande maioria das pessoas que morreram eram pretas. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que moram nas áreas de risco, que moram nas favelas, que moram nas comunidades, são pretas. Então, a partir do momento que você tem esse público, essas pessoas que têm casa na Barra do Açaí ou que moram na Barra do Açaí, afetados, a repercussão ela é bem maior. O que me chocou e o que me marcou? As pessoas saindo de helicóptero. Veja, as pessoas contrataram helicópteros para sair daquela região. Verdade. O brasileiro, eu falo sempre isso, o brasileiro ele é o povo que ele é mais solidário no mundo. Eu acho que dificilmente existe um povo mais solidário que o brasileiro. Na catástrofe, no evento, na morte, na desgraça. Então, muitos desses helicópteros vinham com comida, com água para colocar na comunidade e voltavam com pessoas que pagavam ali para poder sair daqueles locais. Essa divisão mostra definitivamente o que é o racismo ambiental. O rico branco ele pode ser afetado, mas quem vai morrer é o pobre preto. É isso. O racismo ambiental é nesse sentido. Ele não começa quando começa as chuvas ou quando começa o escorregamento. Ele começa quando as pessoas pretas não têm lugar para morar e vão para as encostas e vão morar nos taludes aí. Então, é esse o conceito que precisa ficar bem esclarecido e nítido para as pessoas. O racismo ambiental tá porque as pessoas não têm casa para morar e a sua grande maioria são pretas. Quando você tem um acidente, como aconteceu lá na Barra do Açaí, a mobilização é enorme. Já existe mobilização para poder melhorar o esgoto, para poder melhorar a drenagem, para poder melhorar uma série de situações que trouxe enchente para aquele lugar. Veja, a partir do momento que as pessoas mais abastadas e brancas são afetadas, existe uma mobilização maior, porque são as pessoas também que têm o poder econômico, financeiro, político, muitas vezes, que vão fazer ali os investimentos nas campanhas, que elegem os políticos. Então o racismo ambiental é isso, grande maioria das pessoas que morrem quando tem um desastre são pretas e pobres. Tá. E como que está sendo feito então? Você falou que até essa parte então começaram a ver esgoto e tudo mais, né? A solução para essas comunidades é moradia, né? Então como que vocês fazem? Então além de tratar a área de risco, a conversa com o poder público para tentar viabilizar essas moradias, senão é o que acaba acontecendo sempre, né? Fica um período fora, depois começa a ter um período mais seco, as pessoas costumam até voltar para o lugar, né? Sim. Tem muita gente, Fernando, bem intencionada que trabalham nessas áreas, tá? Eu falei aqui alguns nomes já de pessoas bem intencionadas e que também estão enfrentando a dificuldade que nós enfrentamos. O programa de Ouro Nem Costa ele tem um primeiro princípio que é a análise. O que você pode fazer? Tá. Primeiro, tem lugar que não dá para as pessoas morarem. Essas pessoas elas precisam desocupar esses lugares e elas precisam de moradia. E não podem voltar. E não deveriam voltar. Não deveriam voltar.
né? A não ser que seja possível fazer alguma obra estruturante que torna aquele lugar habitável. Tá. Mas muitas vezes uma obra, para você tornar aquele lugar habitável, você consegue construir uma porção de casas. Você consegue construir uma porção de casas. Então não faz sentido você tornar um lugar habitável, sendo que você poderia construir uma residência mais segura, um lugar mais propício para que as pessoas pudessem morar com certa qualidade de vida. Porque não basta residência, você precisa ter infraestrutura para ela. Você precisa ter esgoto, você precisa ter iluminação, você precisa ter asfalto, água. você precisa ter água, você precisa ter... Exato. Você precisa ter a infraestrutura E básica. levar isso para uma área de risco é muito mais complicado do que levar para uma complexo. É muito mais complexo. E aí esse é o segundo ponto. Então, primeiro lugar precisa ser desocupado. Segundo, lugar que é possível que as pessoas continuem com alguma obra. Seja uma obra estruturante. Veja, o problema das chuvas é a água que chega e vai procurar um caminho de forma desordenada. Então, quando você trata a questão da drenagem, a gente fala muito de contenção. Mas a drenagem, você levar um caminho para essa água é muito importante. Sim. Então a gente dentro do programa também vê essa possibilidade de você fazer obras estruturantes, você colocar infraestrutura, principalmente de drenagem, que você consiga encaminhar essas águas e seja possível as pessoas continuarem morando. A partir do momento que você fez uma obra, que você vai fazer um projeto e uma obra para que essa pessoa continue morando, eliminou o risco? Não, esse risco foi baixo. Existe o risco. O fato de você ter diminuído esse risco não significa que esse risco acabou. Sim. E aí você precisa monitorar. E agora você vai instalar risco 1, risco 2, risco médio, baixo. Você precisa monitorar para que você possa, de forma antecipada, tomar alguma atitude, tomar alguma forma de prevenção para que essas pessoas não morram na chuva. Então o programa ele é complexo, mas ele vê várias possibilidades, inclusive da possibilidade da pessoa continuar naquele local, onde é possível você fazer uma obra estruturante. Feito tudo isso, é importante dizer aqui que não basta você colocar infraestrutura, a pessoa precisa saber o que fazer na hora que chove. Veja, choveu, imagina, acabou a iluminação, chão de lama, para onde você corre. Lá em São Sebastião, as pessoas correram para o mesmo lugar onde estava tendo fluxo. Tem imagem, tem as imagens da TV, as pessoas correndo para onde estava a água, é a água pegando essas pessoas. Então você tem que, muitas vezes, a gente pensa em obra estruturante, que em vez de você descer, se você tiver algum tipo de estrutura de passarela, a pessoa ela sobe. Ela não vai na mesma direção da água, ela vai sair do caminho da água, ela vai pegar uma passarela, ela vai pegar um caminho alternativo e vai sair fora desse fluxo de detritos, desse fluxo de água. Tá? Então, são essas coisas que a gente precisa pensar do ponto de vista quando você vai fazer um programa e tirar ou não as pessoas dali, inclusive o poder público. Né? Então, é dessa forma que a gente enxerga, é dessa forma que o programa tem sido implantado. Boa. Agora, essa é uma iniciativa privada, em parceria com o público. A gente tem visto isso acontecer em outras frentes, como a questão da favela 3D, da Gerando Falcões, por exemplo, né? Uma iniciativa famosa que está acontecendo. Como é que você enxerga isso? Como é que a iniciativa privada... Porque, vamos lá, deixa eu voltar, reestruturar a pergunta, porque, na verdade, a base disso tudo é discussão política pública, plano diretor, uso e ocupação do solo, como é que você planeja o avanço da cidade e tudo mais. Aí você entra nas questões que são conflituosas em relação a isso. Grupos organizados, milícia ocupando áreas que não deveriam ocupar. Então você tem os ruídos dentro do planejamento estratégico. Onde você vê a inserção da iniciativa privada, por exemplo, gerando projetos desse tipo, que são disruptivos, né? Que na verdade já vão com a técnica conhecida e você tem o domínio dessa técnica. Você acha que é um caminho a iniciativa privada assumir parte dessa responsabilidade e atuar nessas frentes? Veja, você tocou num ponto aqui que me impressionou bastante, né? Ainda voltando a falar de São Sebastião, no que o Edu e a Gerando Falcões, o Edu Lira e a Gerando Falcões fizeram lá em São Sebastião. A quantidade de recursos que o Eduardo Lira, junto com a Gerando Falcões, conseguiram arrecadar muito rapidamente, em questão de horas, para poder levar água, mantimento, uma estrutura para aquelas pessoas, é um negócio impressionante. Então, quando eu olho para esse movimento, eu vejo que é importantíssimo que você tenha vozes, como o caso do Edu Lira, como o caso da Gerando Falcões, que vão estar olhando para essas pessoas e trazendo um foco ali e amplificando
o tamanho do problema. A partir do momento que ele chega e amplifica, você consegue gerar também recursos. O que é o problema de você envolver a iniciativa privada? Eles não têm a gestão dos locais. A gestão do local ela é pública. Precisa de política pública. Então você pode sim envolver as empresas, você pode envolver todo o recurso privado, mas desde que você tenha uma política pública definida. E eu acho que o principal hoje, Flávio, é política pública. Se você não tiver uma política pública definida, dificilmente esses recursos que vão ser doados ou investidos pelo poder privado, pela força privada, vai conseguir gerar transformação. A transformação ela é conjunta. Você precisa, sim, muitas vezes do dinheiro, mas você precisa que a política pública exista. O governo do Estado, tanto o governo do Estado de São Paulo como a Prefeitura de São Paulo hoje, tem muito recurso em caixa. Eles têm muito recurso em caixa. O que você não tem são programas, você não tem protocolos implementados para que o que precisa ser feito aconteça. Então eu acho que é debruçar no papel, fazer projetos, e eu não vou colocar só MMF, existem várias outras empresas que estão disponíveis para fazer isso. Claro. Mas nós já estamos fazendo. Nós já estamos lá, o programa está pronto, a gente está procurando o poder público. Eu sempre falo no escritório, em todos os lugares que eu converso, a gente até pode ganhar dinheiro com isso. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é fazer parte do movimento, fazer parte de uma história onde as pessoas não morrem mais a partir desse movimento que eu fiz parte. Né? Eu quero ser parte disso. Eu não sou o cara que vai resolver, mas eu quero ser uma voz que traz aí e sensibiliza para o tamanho do problema. Porque não é um problema pequeno, é um problema de todos nós. A diferença é que nós temos a condição de morar num lugar mais estruturado. Claro. Mas eu me vejo, né, eu volto na fala da minha filha, eu me vejo na possibilidade de ter que morar num lugar daquele ali se eu não tivesse tido as possibilidades que eu tive, as decisões que a minha família tomou, eu não coloco nem eu, que os meus pais tomaram em investir na nossa educação, para que a gente estudasse. Então, eu acho que esse é o objetivo. Sensibilizar da necessidade de uma política pública e trazer, sim, todas as pessoas, a sociedade civil de uma maneira geral para essa discussão. Né? Eu volto a dizer, eu não acho que a gente não conseguiria recurso. O brasileiro ele é muito solidário. Só que a gente precisa é sensibilizar e ter a política pública, porque você não vai colocar o seu dinheiro num negócio que você não sabe o que é. Claro. Não, e olha só, a gente está falando de uma área de risco já no extremo de uma ponta. Mas a gente pode colocar o mesmo exemplo para voltar para o extremo da outra ponta, que é a questão da equidade. Sim. Porque quando a gente fala, na verdade, de conter o risco ou de evitar desastres, que não são desastres, né? Esses acidentes que não são naturais, né? Exato. Quando a gente fala isso, a gente está falando também em dar oportunidade de moradia, de condição de vida para as pessoas, que é uma questão de equidade, uma questão essencial para que ela consiga desenvolver outras coisas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Uma criança que vive numa casa dessa, que está mais preocupada se ela vai estar viva no dia seguinte, num dia de chuva... Sobrevivência, né? Sobreviver, ela não consegue estudar, né? Ela não consegue se desenvolver, não consegue se educar. Enfim, é uma situação muito complicada para uma família, para famílias que vivem nessa situação. Muito complexa, é uma questão social, totalmente Exato. Social. A gente precisa pensar na sociedade em que nós vivemos. É importante você... voltando a falar, né, lá da Barra do Saí, eu prometo que a última vez a gente vai pegar outros casos, mas é que o mais recente eu tive lá. Uhum. As pessoas da Barra do Saí estavam muito preocupadas em ajudar a Vila a sair. Tá, essas pessoas elas não têm culpa de que elas trabalharam, ganharam dinheiro, ou que herdaram, enfim, elas não têm culpa disso, mas elas tinham a nítida intenção, muita gente também no evento, tá, da Barra do Saí, lá na Vila do Saí, elas tinham também a intenção de dar apoio para a comunidade, dar apoio, porque existe uma simbiose. Quem trabalha nessas casas é quem trabalha na Barra. Exato. São as pessoas que moram na vila. Essas pessoas também sofreram com a morte de muita gente que trabalhava nas casas, que tinham conhecimento. Então, existe a questão social, como você bem falou, Flávio, que é importantíssimo da gente pensar. Né? A questão da moradia. Veja, a questão de você ter as enchentes, isso é algo que precisa ser resolvido. Nós estamos aqui numa cidade que é do lado de São Paulo, né? Uhum. Mas vocês conhecem bem São Paulo, a Marginal. A Marginal, antes de qualquer chuva que acontecia na Marginal, a Marginal alagava. Sim, não alaga mais. Por que não alaga mais?
Porque foram feitas obras de infraestrutura, rebaixamento da calha do rio, piscinões ao longo de vários pontos da cidade. Qual é o objetivo disso? Que você retarde que essa água chegue ao meio hídrico. Aí estamos falando já da área que é a área que o Flávio atua bastante, né? Mas então o fato de você diminuir a velocidade dessa água, você não causa mais a enchente. É possível fazer isso em outros locais? Com certeza. Tem muita cidade que foi construída na várzea do rio, porque é um local mais plano, porque é um local onde você tem a água ali, onde você tem a pesca, mas no tempo de cheia, a várzea faz parte do rio, ela vai encher e vai alagar. Então, eu acho que em muitos lugares a hora é agora de pensar nisso. Sem dúvida. E agora eu queria até mudar a chavinha um pouquinho do tema, aproveitando o lugar de fala que o Luciano tem, de estar no mundo, né, do empreendedorismo, no mundo corporativo, inclusive também. Queria que você contasse como que anda, né? Muito se fala hoje em diversidade e inclusão, que há um engajamento, há mudanças acontecendo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? De como você começou desde a faculdade, seus primeiros empregos e tudo mais. Está de fato avançando ou a gente ainda tem muito a fazer para conter o racismo, a discriminação dentro desse ambiente mais corporativo, Luciano? A mudança, ela está acontecendo. Eu sou um otimista, mas a velocidade é muito pequena. A velocidade é muito pequena. Então, eu me inspiro muito no meu pai. Meu pai é o cara que teve a ascensão dentro da nossa família, então ele veio da Bahia com a minha avó, com o meu tio e com as irmãs para São Paulo, muito pequeno, e ele trabalhou em todas as etapas da construção civil, né? Servente de pedreiro, encarregado, mestre de obra, pequeno empresário, e cresceu e conseguiu colocar essa estrutura para que eu e meus irmãos estudássemos. Todo mundo estudou, todo mundo é formado, então a gente tem economista, advogado, arquiteto e eu engenheiro. E aí eu entro no mercado de trabalho, no momento em que a engenharia estava muito complexa, então fui para a área de banco, trabalhei em banco. Tá. Né? Então trabalhei em banco, depois fui fazer um estágio na área comercial, me encontrei ali na área comercial, que é o que eu faço hoje, né? Fazer negócios, levar negócios para as empresas que eu trabalhei. Então trabalhei em 2 bancos e tinha muita vontade de voltar para a engenharia. Tá. Né? Mas quando eu fui para a engenharia, eu fui entrevistado, não é brincadeira, eu fui entrevistado por todas as grandes construtoras. Todas. E todas elas falavam um negócio muito interessante. Eles falavam assim, você é bancário, você tem muita experiência de banco, você ganhava dinheiro lá no banco, aqui não tem grana assim e tal. Nós estamos falando ali anos 2000 ali. Começo dos anos 2000? Mudança de século. Uhum. Então, começo dos anos 2000. E aí, eu saí de banco, fui trabalhar ainda na área comercial, mas fui trabalhar com telefonia. Então, trabalhei em algumas operadoras de telefone ainda na área comercial e depois tive uma oportunidade aí na Camargo Corrêa Cimentos, que é uma empresa que me trouxe muita bagagem, aprendi muito ali e ali um crescimento. Então, trabalhei em várias multinacionais até chegar na Camargo. E na Camargo, ali sim, chegou a hora, eu falei, não, voltei para a construção, eu preciso traçar uma estratégia para montar o meu negócio, que era o que eu queria, já muito inspirado no meu pai. Então, eu vi que eu precisava ir para uma empresa menor, né? E aí eu fui para uma empresa menor de engenharia, de geotecnia, aí já de consultoria e projeto de geotecnia, e depois lá conheci os meus sócios, né? Saí inicialmente para montar uma empresa de reforma, de pintura e gesso, iniciei com esse negócio e depois o Ricardo, que é o sócio majoritário junto comigo hoje, me convidou para montar a MMF. Vamos montar uma empresa aqui, você vai fazer a parte comercial e administrativa, eu vou cuidar da engenharia. Isso foi em 2014, ano que vem a gente completa 10 anos. Então, de forma bem resumida, essa é a minha carreira. Como eu vejo o mercado do ponto de vista de equidade? Para consultoria de engenharia e projetos em empresas médias, eu não tenho nenhum par que eu conheça. Conheço sim empresários negros que trabalham com construtora, que tem empreiteira, mas com projeto e consultoria eu não conheço. Né, que tem uma empresa mais estruturada e tal. Então, não dá para falar que é algo que está acontecendo. Não existe equidade nisso. São poucos os players, né, que fazem esse tipo de trabalho, mas tem muito para avançar. Então, assim, hoje a gente tem uma empresa que ela é muito sustentada nas mulheres, então tem
uma sócia, eu tenho uma coordenadora, que é uma mulher negra poderosíssima, a Laudeli, que trabalhou em grandes empresas, optou em vir trabalhar com a gente. Tem a Fernanda, que é uma sócia na engenharia, que tem uma capacidade que é ímpar dentro do mercado, né? Mas eu acho que tem muito a avançar. O que eu sinto, Flávio e Fernando, é que hoje eu menos, mas eu já causei muito mais incômodo. Veja, quando você está numa prefeitura ou quando você vai no evento no Palácio do Governo, hoje, vamos dizer assim, depois de 10 anos eles já se acostumaram com a minha cara. Mas eu já causei muita estranheza e muito questionamento. O que rola assim, Luciano? Eu lembro que eu fui participar de uma licitação e que a gente ganhou a licitação e teve um concorrente, um dono de uma outra empresa, que ele simplesmente não aceitava. Ele parou na minha frente, ele ficou assim, uns 20 minutos olhando para minha cara. Né? E eu ali na minha turma que eu tava, ele não aceitava aquela situação. Ele não aceitava aquela situação. Eu sabe, assim, eu sei exatamente o que eu represento e sei exatamente aonde a gente está caminhando. Veja, eu não compro qualquer briga. Eu sei exatamente as lutas que eu quero enfrentar, eu sei exatamente as guerras das quais eu quero participar. E algumas eu evito, outras não. Outras são importantes até para posicionar e marcar ponto. Algumas delas eu dou risada e sigo em frente, que é o que a gente tem que fazer. Porque se o objetivo é que a gente não esteja mais naquela posição, uma guerra pode me destruir. Eu tenho que ter real noção disso e achar alternativa para enfrentar e para lutar de outros modos. Mas eu acho que hoje eu já sou as pessoas me conhecem, né? As pessoas me conhecem, a gente tem um espaço para falar e esse aqui é um deles, né? Assim como tantos outros que têm aberto as portas para a gente poder falar aí, não só eu, mas os meus sócios também. Veja, tem duas questões. Uma delas é a questão do gênero, racial e tal. E a outra é o fato da gente ser jovem. Né? Para a área que a gente atua. Claro, sou um homem de meia idade e os meus sócios eu sou mais velho entre os sócios. Mas a gente é muito jovem para o que a gente faz. Né? E a gente tem o suporte de todos os nossos consultores. A gente tem consultores muito experientes. Dr. Voli, Sérgio Zakawa, a própria Laudeli, que são pessoas aí com mais de 60 anos que estão no mercado há muito tempo e nos dão esse suporte, nos dão esse embasamento. Mas nós somos muito questionados por conta dessa questão etária, né? De serem jovens. A gente... É muito comum. Os meninos, sabe? Por um lado é bom ouvir isso, né? Por um lado é bom. Mas em alguns casos vem na forma pejorativa, né? Deixa de ser menino para virar os moleques. Aqueles moleques. Aí já é bem pejorativo. Mas é bom. A tua fala me trouxe muitas questões aqui, mas tem uma que eu tenho uma curiosidade. Você falou da história dos espaços que te dão para falar sobre o assunto. E essa é uma curiosidade que eu tenho, enfim, grande. Porque aquela história, quando a gente fala de racismo, você acabou de trazer vários exemplos aqui de que o assunto é um assunto ainda muito sensível. Eu não vou dizer nem polêmico, porque não deveria ter polêmica em relação a isso, né? Mas gera muitos absurdos. Mas se a gente pegar os grandes estudiosos dessa área, vai falar Silvio de Almeida, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, dá para fazer uma lista imensa aqui, eles sempre falam, e é o que eu sempre estou tentando me aprimorar e estudar mais e descobrir mais, eles falam que não basta ser não racista, tem que ser antirracista. E a gente precisa falar disso. O Tuller começou a pergunta dele aproveitando o teu lugar de fala, e o que a Djamila Ribeiro fala é que, na verdade, o lugar de fala não é... Você tem o lugar de fala, mas você tem a questão da representatividade também. Né? Então, o lugar de fala todos nós temos de falar sobre o assunto, porque ele é um assunto social e que impacta todo mundo, mas na questão da representatividade você pode falar isso mais. E aí uma curiosidade, a curiosidade inicial que eu tenho é a seguinte: como é para você, como você enxerga ser convidado por dois homens brancos para discutir racismo hoje em dia? Como é que você enxerga isso? Porque às vezes a gente pisa em ovos, sabe? Porque a gente é antirracista, a gente quer falar sobre o assunto, mas assim, poxa, como é que a gente trata do assunto? Como é que você enxerga isso? Olha, eu vou levar para um caminho aqui que é um lugar que eu não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas serve para exemplificar. Por exemplo, eu fiz um tratamento dentário quando eu era muito jovem, né? E aí eu tinha lá o meu dentista, que era o Dr. Castelo, né? Que por acaso era na Raposa aqui o consultório dele. E aí ele falava comigo de uma maneira muito natural. O Dr. Castelo falava assim: quem tem a pele preta, quem é preto como você e tal, um homem branco, sem nenhum tipo de receio
de tratar da questão. Ele estava falando tecnicamente ali. Você é um homem preto, você é um homem da raça negra e tal. Então, quando vocês me convidam para cá, eu vejo de uma forma muito positiva no sentido de trazer uma pessoa que vai falar de um assunto que ele pode ser desconfortável. Exato. De um assunto desconfortável. Exato. Então vocês estão se propondo a falar de algo desconfortável. A gente não combinou nada aqui. Se eu sentei aqui, nós estamos conversando. Então eu posso falar qualquer coisa aqui. E vocês estão dispostos a debater esse assunto. E eu acho que é isso. Eu acho que o antirracismo também está nesse caminho. De você não ter receio de você ser provocado, de você muitas vezes ser machucado de uma fala ou de um pensamento ou de uma ideia. Eu acho que quando vocês me trazem para falar com o público de vocês, também vai quebrar um monte de paradigma. Ah, um cara preto não pode falar sobre isso, um cara preto só fala desse jeito, um cara preto... Então, eu acho que é uma oportunidade para os dois lados de construir algo diferente. Eu vejo como uma construção. Eu acho que essa construção, né, quando se fala do antirracismo, é você poder se aproximar de questões que muitas vezes não são próximas, né? Aqui não. Aqui o fato do Flávio ser um geólogo, ele está muito próximo disso tudo que eu estou falando dentro da geotecnia. Mas na grande maioria dos lugares que eu vou, não. Eu estou trazendo uma novidade. Veja, o solo tem um comportamento. Ele poderia te avisar se você estivesse acompanhando, se você tivesse um instrumento. Então, poder falar sobre isso é novo para muita gente. De uma posição de um cara que talvez, se eu não fosse uma pessoa que já morou em comunidade, que veio de periferia, que ascendeu sim, como eu disse, pelo fato do meu pai, mas antes do meu pai, meu pai teve a gente muito jovem, então a gente morou em lugares pobres, né? Nunca passamos fome, nada disso, mas a gente sabe o que é morar em comunidade, o que é comungar ali de um espaço pequeno para muitas pessoas. Então isso tudo é a minha vivência. Talvez se eu não tivesse dessa vivência, eu não teria esse olhar. Muita gente trabalha com área de risco, pouca gente se mobiliza para fazer a diferença que não o trabalho. É importantíssimo fazer o trabalho. Eu não sei se eu consegui explicar o que eu queria dizer, eu vou tentar de novo aqui. Tem muita gente que vai lá e ganha um contrato para fazer a recuperação de uma área de risco. Sim. Mas ele não fala sobre isso publicamente, ele vem discutir, trazer um debate e tal. É o trabalho dele. Né? No meu caso, eu quero um pouco mais. Eu quero ajudar na mudança. Entendi. Dessa história. No meu caso, quando eu digo meu caso, eu estou falando Luciano e a MMF, que também compra um sonho aqui, de que ninguém mais morra nos próximos 10 anos. Eu estou há um ano falando que são os próximos 10 anos, já não são nos próximos 10, nos próximos 9 já, que um ano já foi. É o que a gente está se propondo a fazer aqui, né? Porque para falar de área técnica, a área que eu domino, que ele domina, fica muito mais fácil e muito mais cômodo. Mas tentar trazer assuntos que desafiem a gente, inclusive, a aprender para falar. Né? Para procurar. Aliás, a Djamila, voltando à citação, ela tem o pequeno manual antirracista, que é muito isso. Sim. Né? Que é um livrinho pequenininho que todo mundo precisa ler, pode ler. E ela fala exatamente isso. Exato. Vai estudar, Exato. vai aprender, vai escutar. Né? Ô Flávio, só uma coisa que eu não te respondi. Eu vejo o convite de vocês como uma oportunidade. É uma oportunidade. Como eu falei no começo aqui, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter esse espaço aqui para a gente poder falar. Eu acho que é sempre oportuno poder levar o ponto de vista diferente de quem está falando, de quem está ouvindo a gente falar. É sempre importante. Eu estou sempre aberto. Tá? Como eu disse, eu escolho as lutas que eu quero enfrentar. É óbvio que eu fui olhar o trabalho de vocês, eu fui ver, vi que era um trabalho sério, vi que era um lugar onde eu não... Porque existe um monte de armadilha por aí também, tá? Exato. Sem dúvida. Eu já fugi de algumas. Continuam existindo. Mas na origem da pergunta tinha isso, né? 2 homens brancos te convidam para conversar sobre um assunto que é sensível e que você não conhece as pessoas, né? Então, assim... Exato. Né? Pra onde eu tô entrando. Exato. Precisa, gente, se preparar. Precisa estar sabendo onde você está pisando minimamente. Eu estou devolvendo. Muito obrigado por você por ter aceito o convite. Imagina. Construindo uma relação aqui. É assim que eu vejo. Mas antes de ir pro final, eu quero aproveitar o gancho aí de algumas polêmicas que circundam aí o mundo corporativo, Luciano, se você me permite, porque na verdade é uma polêmica nova / antiga, né? Que antes a polêmica mais antiga era a cota nas universidades. Sim. Agora há uma certa rebelião de certos, né, executivos de que está se tendo necessidade das vagas afirmativas, cada vez mais aparecendo no LinkedIn, voltadas para o negro e tudo mais. Por que isso é necessário? Para explicar para as pessoas, por que é importante que haja isso? Lá na MMF hoje a gente tem um quadro negro bastante significativo e sem dúvida nenhuma nós somos a empresa mais preta da nossa área, tá? Por conta da procura. As pessoas estão indo para lá.
como um lugar de oportunidade, de acolhimento. E o Ricardo, meu sócio, que é um homem branco, de classe média, né, enxerga nisso algo bastante positivo para crescer. Quando você tem lá, e é o caso, uma pessoa que é da comunidade ou que veio da comunidade fazendo um projeto, ela tem a nítida visão do que é preciso fazer para quem mora lá. Ela faz parte daquilo. Não daquela comunidade sim, mas as comunidades são muito parecidas. E eu já andei o Brasil inteiro aí, em um monte de comunidade, a encosta, o lugar onde você precisa fazer uma escada, o lugar onde você precisa fazer um pavimento. Trazer a diversidade em vários aspectos, ele traz riqueza de conhecimento, ele traz riqueza de visão e de tomada de decisão. Por isso que você precisa ter gente diversa nos cargos mais altos, para que você não tome as mesmas decisões que foram tomadas no passado. Ou que se for tomar uma decisão parecida com o que já foi, que você tenha uma outra perspectiva, uma outra visão sobre aquilo. Recentemente a gente teve uma decisão de uma empresa de palha de aço que colocou o nome de Crespinha. Se você tivesse alguém preto naquela tomada de decisão, eu duvido que eles precisariam recolher esse produto. Recolher todo um lote de produtos porque você tomou uma decisão. Veja, vocês trabalharam em empresa, vocês sabem, uma área de marketing, o tempo que ele demora para tomar uma decisão. Como que ninguém olhou para esse troço? Como que ninguém viu que esse produto ia ser rejeitado no mundo que a gente vive hoje, que já não dá para fazer como a gente fazia há 10, 15 anos atrás, né? Então eu acho que a diversidade ela traz riqueza, inclusive na tomada de decisão. É importante que outras pessoas com visões diferentes e que traz riqueza para os negócios. Veja, a mudança, e nós somos a prova disso, ela traz resultado, inclusive financeiro. Vocês nasceram diversos, né, já praticamente. Então, é o desafio das empresas mais tradicionais que acaba passando por isso, de você especificar alguns cargos para que tenha diversidade, né? Eu ia falar, eu acho uma boa oportunidade. E como é que vocês fazem para implementar a diversidade? Porque, de novo, tem a questão da meritocracia. Eu já ouvi você falando sobre a contratação de pessoas. Então você falou uma vez que você foi contratar um rapaz e que o rapaz talvez não tivesse, ele não tinha 6 línguas, o outro tinha 6 línguas. Isso, é isso aí. Legal, Flávio, legal. Escutei você, Márcio. E essa pessoa, na verdade, o candidato, ele não tinha tanta experiência de viagem, etc, mas você sentiu nele que ele teria muita gana para aproveitar aquela oportunidade e tudo. Enfim, como é que você desenvolve o planejamento para criar essa diversidade dentro da empresa? Não só na questão de cor, mas de gênero, enfim. Veja, a MMF nasce com 3 sócios, né? Uma empresa inicialmente de 3 sócios. Então ela nasce 33% preta quando eu sou um dos sócios que está ali. Então ela já nasce muito diferente de todas as outras. E aí a gente, na primeira decisão de crescer, os meus sócios eles decidem que vai ser uma mulher. Que eles querem uma mulher por conta de ser diferente o tratamento na qualidade dos projetos. Então, aí você inicia um quadro feminino ali. Ou seja, quando a gente fala do ESG e as pessoas não conseguem entender o papel do G da governança nessa história toda, tá aí. Tá aqui. É a governança, é a escala decisória da empresa apostando e defendendo essa pauta dentro da mas Flávio, é importante dizer. Genuína. É antes do SG, eu sei. antes do SG, mas sim, mas genuína. Se aplica assim, agora, né? Por que a gente vai trazer uma mulher que eu tenho vergonha de falar, e eu tenho falado isso todo tempo, fui contra. Eu fui contra. Falei, pô, a gente tem aqui a 5ª série, cara. Fala piada o dia inteiro, os 3 caras aqui. Entendi. Como é que vai trazer uma menina pra ser estagiária aqui? E ela veio e tá lá até hoje, engenheira, formada, arrebentando, fazendo um projeto, contribuindo pra engenharia nacional. Legal. Então, a gente já tem aí a questão do social, né, e da governança, como você disse. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a crescer, a gente traçou ali o papel de o que pode e o que não pode na empresa. Né? Então a gente tem lá o nosso memorando de boas práticas de governança. Para que isso? Para saber para onde a gente vai, para você ter um norte. Então a MMF ela nasce realmente uma empresa que está preocupada com o ambiental, com o social e com a governança, antes disso tudo se tornar moda, né? Como um balizador do que a gente pode fazer. E isso tem trazido resultados. A gente está há 10 anos no mercado, né? As empresas, a grande maioria das empresas morre com 2 anos e a gente tem crescido aí em grande escala. Se a empresa que era uma empresa de 3 pessoas, hoje a gente já passou de 40, está indo para 50 pessoas. Numa empresa de projeto não é um negócio, não é
é pouca coisa, né? A gente tem essa visão e essa noção da responsabilidade que nós temos. Então, como a gente faz? A gente faz desde quando a gente começou. A gente está continuando. E a questão do ambiental, que a gente não falou aqui, nós fazemos projeto de recuperação de área degradada. Nós fazemos, o ambiental já é o core business, já é o negócio principal da empresa. Exatamente. Legal. Legal, hein? Pô, Luciano, que papo bacana, cara. Obrigado Gostei por você ter vindo também. até aqui. Adoramos. Ficaremos também. muito mais tempo aqui, mas é uma oportunidade pra gente te chamar novamente. Sim, né? Obrigado. Pô, foi muito legal conhecer vocês. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Eu também tô lá no Empreendedores da Liga. Vai ser uma oportunidade ter vocês lá Isso, também. legal. Quando a gente puder, se vocês aceitarem o convite, a gente pode bater papo lá também. Vai ser ótimo. Sem dúvida. E antes de a gente terminar, queria que você deixasse suas redes sociais aí pro pessoal estar mais perto de você aí no seu dia a dia, conhecer um pouco mais do Luciano. Audiência qualificada, obrigado por estar assistindo a gente aqui. @engenheiro Luciano Machado, tudo junto, aí vocês vão me achar Instagram, LinkedIn e @MMF Projetos é a nossa empresa. Obrigado para quem veio nos assistir aqui, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigado, Luciano, sucesso pra você, sempre em toda a sua carreira, na família e tudo mais. Para nós, valeu. E obrigado ao pessoal que acompanhou a gente, né, Flavião? Obrigado essencial. pela audiência aí, mais um Para e Ponto. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não fez, deixar seu like, seu comentário, sugestão. Isso tudo é muito bem-vindo aqui e a gente aproximar, né, o nosso papo aqui com vocês cada vez mais. E não se esqueça, estamos também no Apoia-se, apoia.se/pariponto. Corre para lá e saiba como estar mais perto aqui do podcast e ser um apoiador do canal. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Ferlini Salles. Esse foi mais um Para e Ponto. A gente se vê na próxima, pessoal. Até mais.